A entrevista nesta manhã de quinta-feira, mais uma manhã ensolarada aqui em São Miguel do Iguaçu. E olha, eu quero chamar a sua atenção porque vem aí a vacinação contra a gripe dos grupos prioritários. Começa no sábado, tá? É nesse sábado, dia D. Muito importante para se imunizar, se proteger e ter uma vida saudável, mais tranquila neste... Oitava sessão. É só passar na frente do posto, a gente já percebe o quanto as doenças respiratórias, né, elas trazem problemas, porque as pessoas sentem, e os grupos prioritários são os mais frágeis nesse sentido. Então, se a gente conhece, tem familiares, tem amigos, é muito importante estar direcionando para esse sábado. Olha, no Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a enfermeira Mônica Saviato, coordenadora da epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, que vai poder falar com mais propriedade sobre a importância do dia D para aumentar a cobertura de vacinação contra a gripe e ajudar muita gente a sofrer menos, né, Mônica? Bom dia para você e obrigado pela presença. Bom dia aos ouvintes. Hoje eu vim trazer essa boa notícia, que a nossa campanha se inicia e já se inicia com o dia D, tá? Que vai ser nesse sábado, né? Então, uma estratégia que a Secretaria de Estado propôs para a gente é já iniciar com um sábado com as unidades abertas, né, para já estar pegando o público-alvo. Bom, e aí a gente fala em grupos prioritários, mas quem faz parte hoje dos grupos prioritários e quem vai já poder começar a tomar essa vacina a partir de sábado? Então, a campanha se inicia primeiramente, né, com esses grupos, né, então 3 deles já são rotina nas unidades, eles tomam o ano inteiro, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, que a gente chama os menores de 6 anos, as gestantes. Então, esses 3 grupos, os idosos, as gestantes e as crianças, o ano inteiro as unidades ficam vacinando. Então, esse é o grupo prioritário que a gente chama, né, e de rotina, tá? Que eles têm mais chances de adoecer. E além desses, a gente tem uma lista, né? Vou citar alguns aqui, né? Mas se alguém ficar em dúvida, no site da nossa prefeitura tem a relação bem certinha de todos eles, mas vou colocar os mais habituais, que são as puérperas que ganharam um bebê até 45 dias após o parto, os indígenas, os quilombolas, os profissionais de saúde, todos eles, tanto da rede pública quanto a privada, caminhoneiros, o pessoal do transporte coletivo também, ônibus, aí, motorista de ônibus também ganha, os trabalhadores dos correios e também as pessoas com doenças crônicas, tá? Então, é uma lista de doenças um pouco extensa, né, para a gente estar falando hoje aqui, mas quem tem alguma doença crônica e que quer saber se enquadra, né, nos grupos prioritários para a campanha, uma passadinha nas unidades, né, ou entra em contato, cada região tem uma unidade de saúde aí próxima para estar se informando. E esse grupo, ele é prioritário já nesse quesito da vacinação pelo risco de morte. A gente sempre fala da gripe, das complicações, mas eu percebo que quando a gente fala de dengue, a gente até fala mais de morte do que propriamente de gripe. E a gripe, a evolução dela é muito rápida, né? Às vezes tem gente que vai procurar a assistência já com uma pneumonia em desenvolvimento ou qualquer outra doença, já com a doença muito agravada, e aí não imagina que por conta de uma gripe pode perder a vida. É isso. Então, por que esses 3 aí viraram rotina, né, nas nossas unidades, né, vacinando o ano inteiro? Porque eles são as pessoas que sofrem mais com a gripe, né? Quando eu falo de vacina da gripe, eu não falo dela que a pessoa vai se imunizar e ela não vai pegar um resfriado, uma coriza aí durante o inverno.
Vai pegar sim, né? Porque essa vacina aqui, ela é produzida com os vírus mais fortes que afetaram o nosso país, né, nos invernos anteriores. Então, as pessoas hospitalizadas coletam um exame, quando elas vêm com sintomas respiratórios, coletam exames, e esses exames, eles fazem o sequenciamento genético e com essa informação de circulação, eles produzem as próximas vacinas, tá? Então, ele pega aquilo que é mais forte, que circulou, e produzem a vacina do próximo ano, tá? Então, é baseado nisso que a gente orienta as pessoas para estarem tomando. Quanto a gripe e resfriado comum, porque tem N vírus, N, né? Não é um só. Que se a gente pudesse ser um só, seria mais fácil, né? A gente tomaria a vacina e ficava protegido. Mas são N situações, né? Então, a gente tem que tomar para isso, não ficar hospitalizado. É para essa a função da vacina. A gente pode dizer que eu vou trazer de uma forma leiga, Mônica, fica à vontade para esclarecer, porque é outra coisa que a gente fala muito pouco, mas fala muito pouco no dia a dia que está isso. Vem dos comunicados, às vezes vem num contexto muito técnico também, as pessoas elas balançam a cabeça, está tudo certo, mas não entendem. Isso é um problema. Hoje, a partir de um vírus, ele pode conseguir se desenvolver ou evoluir para outros de outra forma, ficando mais eficaz com o tempo. Eu me lembro que na nomenclatura tinha H1N1 e daí foi para 2, foi para C, não sei o que, e vai embora. Isso é uma evolução de um vírus. E a gente já tem contato com o Covid. Eu vou colocar aqui da forma que eu compreendo, para as pessoas também compreenderem. A gripe tradicional, aí que nem você falou, um resfriado. E é difícil para as pessoas, no geral, entender. Vocês que estão aí em campo e conseguindo coletar, vocês têm uma informação muito importante agora, que você tem a chance de fazer de uma forma simples, as pessoas também compreenderem. Porque você falou uma coisa bem interessante que eu achei. Às vezes toma a vacina da gripe, mas pega a gripe, né? Claro que talvez não pega da forma que... A forma grave, né? Essa é a função dessa vacina. Então, o vírus, Cunhasque, só para o pessoal de casa entender, essa vacina ela é trivalente. O que significa isso? São 3 tipos de vírus. 2 vírus do tipo A, tá? E um B. Esse A é o H1N1, o outro desse A é o H3N2 e o B é da linhagem Victoria. Então, esses vírus, eles sofrem mutações, né? Por isso que a gente fala assim, porque eu vou tomar a vacina, mas eu já tomei o ano passado. A minha mãe ontem falou assim, mas de novo? Eu falei assim, mãe, é todo ano, né? Então, é todo ano que eu tenho que me imunizar, porque vai ser um combo aí de mutação diferente, tá? Que eu vou estar recebendo, e todo ano que eu tomo, eu vou ficando mais imune, tá? Porque eles ficam circulando, né? Circulam mais fraco, mais forte, e se eu vou tomando a vacina todo ano, eu vou tendo uma certa imunidade e eu não pego mais gripe, de ficar acamado, de ter que ficar hospitalizado, né? De ter que ir para um respirador, e também aquele que pode matar, que vira óbito, né? Que é os casos que acontecem mais no período do inverno. É interessante. Eu falo por mim que aconteceu esse ano, por exemplo. Eu peguei um resfriado que são sintomas bem diferentes do que eu tinha costumeiro. Nunca tinha pegado um resfriado que não dá praticamente nada de coriza. Então você olhava para mim e estava ótimo, mas destruído, sabe? Aquele que te derrubou o corpo. Então assim, tu ia na força da vontade mesmo, porque... E eu fiquei imaginando, poxa, a gente está na plenitude da vida, né? Imagina uma pessoa mais debilitada, né? Então, uma pessoa que é acamada, né? E às vezes não dá tanta importância. Acho que dependendo, principalmente os idosos, eles viveram numa época que não tinha essa oportunidade de dar bola para qualquer situação. Isso. É um resfriadinho. Tem que dar importância, né, Mônica? Tem que dar importância, né? Porque hoje a gente vem com uma circulação maior, né?
Então as pessoas circulam também mais, né? Vão para fora do país, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem de se prevenir, né? Então essa é a oportunidade, né? Essa campanha vem aí, vem antes, como você falou aí, nós estamos suando ainda, mas é bom porque a gente já vai tomar para que quando esfriar, né? A gente já esteja com uma resposta imune no nosso organismo boa, né, para enfrentar aí o que o inverno traz, porque o inverno traz casa fechada, frio, coriza, as doenças respiratórias no geral aparecem mais no inverno, então é a oportunidade que o pessoal tem aí de já começar uma campanha com o dia D aí, para parar um pouquinho, porque o sábado nem todo mundo trabalha, né, já aproveitar essa oportunidade. Quais as unidades hoje que vão estar disponíveis para o sábado e os horários, o pessoal se organizar, né, já se preparar para chegar lá? E a imunização é muito rápida, né? Sim, levar a carteirinha de vacina, né, o cartão SUS, e quem não tem e já quiser fazer outras vacinas também vão estar disponíveis, né? Não só a da gripe, né? É uma oportunidade de você pôr seu cartão de vacina em dia. As unidades, então, que vão estar abertas já nesse sábado, as do interior vai ser a Aurora, a São Jorge e a Santa Rosa. Não, desculpa, falei errado. A São Jorge e a Santa Rosa. E as unidades do centro vai ser o Central, o Novo Mundo e o Gaúcha. Então prestem bem atenção que não vão ser todas. Vou estar repetindo aqui. São Jorge, Santa Rosa, Central, Novo Mundo e Gaúcha. No interior são Distrito São Jorge e Santa Rosa. Isso. Aí no centro, Central, o Gaúcha e o Novo Mundo. Então a gente resolveu fazer uns polos para estar procurando. Ah, mas eu moro lá no Floresta, posso ir no Novo Mundo? Pode, sem problema nenhum, tá? E se quiser também, a campanha, né, ela vai estar no curso dela até o dia 30 de maio. Então começa agora, dia 28 de março, e vai até 30 de maio as unidades com a disponibilidade da vacina. A gente não sabe se vai ter outro dia D, né? Porque já vamos iniciar com ele agora, mas já aproveitem, né? Já aproveitem esse tempinho aí do sábado, né? Sábado à tarde, para estar vacinando. Elas vão estar abertas das 8 às 11h30, vai dar um intervalinho um pouquinho de almoço, e das 13 às 16h30. Tem bastante tempo aí para conseguir se organizar. Quem por acaso estiver trabalhando, né, tiver ou algum compromisso, tem tempo, uma janela de tempo muito boa, até 4h30 da tarde, para conseguir fazer a vacinação, a imunização. E é importante ressaltar que é tudo gratuito, né? Isso, é só você ter a disponibilidade de estar indo, né? Como é que é? Tirar um tempinho para cuidar de si, né? Porque quando a gente faz essas procuras, as unidades, é prevenção, gente, né? É evitar que amanhã depois eu fique doente, que eu tenha que tomar um monte de remédios, que eu possa até, né, transmitir para outra pessoa debilitada, né, me imunizar. Então tem várias oportunidades, porque a lista aqui é enorme de pessoas que podem estar procurando aí as unidades, né? Então vamos lá, procurem. Quem tiver dúvida em relação ao público prioritário, quem tiver dúvida, hoje eu estou com resfriado, será que eu tomo, será que eu não tomo? Procure a unidade, tire a sua dúvida, né? O pessoal aí está disponível para estar esclarecendo tudo isso para você, tá? Mônica, e os demais públicos, as pessoas que estão dentro da nossa faixa etária ou mais jovens, querem, eu também gostaria de me imunizar, né? De repente pode procurar, tem essas vacinas, elas se encontram em farmácias, por exemplo? Tem algumas farmácias que possuem, e clínicas, né? Também possuem esse tipo de imunizante. Se a pessoa, também a campanha ela vai ter um período, né? Uhum. E após esse período, infelizmente, nem todas as pessoas aqui elencadas procuram. Uhum. E se faz uma previsão de número de doses, né? O município recebe essa previsão e essa quantia de doses, né? E se
o público que está prioritário aí não buscar a unidade, que eu espero que isso não aconteça, né? Que não sobre, infelizmente, mas se abre para os demais grupos, tá? Então, se coloca essas aqui como prioritárias, né? Mas se sobrar vacina, vai se abrir, que a gente sabe que abre todo ano. Mas eu não tenho uma data ainda específica para te falar assim, não, a partir desse dia vocês já podem ir procurar. Então, a gente segue, por enquanto, o curso do que veio, porque não veio ainda nada especificado da abertura para os demais públicos. Geral. Gente, então tá dito, né? Acho que ficou muito claro. A Mônica trouxe uma forma bem simples para a gente entender e a oportunidade para os grupos prioritários, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas, dia D no próximo sábado, nos principais postos. Vou repetir aqui para vocês, os distritos de São Jorge e Santa Rosa do Cuí, aqui no centro em 3 unidades, né? Central, Novo Mundo, Panorama... Eu tô falando Central, Novo Mundo e Gaúcha. E Gaúcha. Central, Novo Mundo e Gaúcha, aqui no centro. Começando pela manhã, no 8h30. 8 horas. 8 horas, 8 da manhã até 11h30. Até as 11h30. E daí da 1h30 até da uma da 1 da tarde. Da 1 da tarde até as 4h30. Isso aí. Então, tá? Das 8 até as 11h30, da 1 até as 4h30 da tarde no sábado. Para você cumprir a missão de se imunizar, e eu sempre gosto de dizer, é gratuito, tá, gente? Então, vamos aproveitar essas condições. Se prevenir, né? Com certeza. Passar um inverno mais tranquilo, a gente não sabe o que vem pela frente. Ainda está muito quente e isso me assusta um pouco, porque já não vamos ter um inverno padrão, a gente não sabe se vai ser muito, muito, muito frio ou vai ser quente, enfim. Mas é importante estar prevenido, porque quando foge do padrão, significa que a gente vai ter variação, e variação também de vírus e tudo mais, né? Então a gente sempre tem que estar preparado. E as variações fazem com que a nossa imunidade fique aí um pouco bagunçada, né? É verdade. No momento que a gente tem um dia quente e depois o outro tá gelado, né? Isso faz com que a nossa imunidade caia e os vírus estão circulando, né? Perfeito. Mônica, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e uma boa efetividade no sábado, que as pessoas possam, as pessoas prioritárias, elas possam realmente se sensibilizar e procurar os postos. Obrigada a vocês, né? Então, contamos com todos lá nesse sábado. 7h52, tem algum intervalinho, Andrezinho? Então vamos direto para o esporte. Mônica, pode ficar à vontade, a gente vai para o Jornal da Manhã de Esportes. E eu já começo aqui falando da conquista do nosso atleta Adelardo dos Reis Júnior, que garantiu vaga na seleção brasileira de karatê na categoria Comitê Júnior de até 61 quilos. O anúncio foi feito ontem à noite, quarta-feira, por meio das redes sociais pelo professor Zilmar Tramontim. Sensei, né? Zilmar Tramontim faz um trabalho impecável aqui em São Miguel do Iguaçu. Ano passado nós tivemos a Isabel Cardoso, campeã mundial na categoria dela lá no Japão, então enchendo a gente de orgulho, e de vez em quando nós temos atletas na seleção brasileira de karatê. A gente está falando de uma cidade do interior do Paraná, que é São Miguel do Iguaçu, conquistando grandes feitos no karatê através do trabalho do professor Gilmar Tramontim. Ele que é responsável por treinar o jovem competidor, o atleta Adelardo dos Reis Júnior. Parabéns. A conquista também reforça a importância do trabalho desenvolvido na formação de atletas da modalidade, né, aqui no nosso município. Muito legal esse trabalho feito. Mais um novo talento no karatê na seleção brasileira. E olha, falando em seleção brasileira, o Brasil joga hoje com a França às 5 horas da tarde. O Brasil mede forças com a seleção francesa. Olha, vai ser um jogo duríssimo. Na minha opinião, aí, as duas melhores seleções do mundo hoje, Espanha e França. A França superou o Brasil em formação de jogadores, tá? E hoje as principais negociações, as principais vendas vêm do futebol francês depois do futebol brasileiro. Isso nunca tinha acontecido na história do futebol. O Brasil sempre foi um grande formador de atletas de alto nível de futebol,
e hoje superado pela França, e a gente está vendo seleções à nossa frente, sim. A França, uma seleção extraordinária, tem jogadores, muita qualidade, vai ser um teste interessante. E isso um trabalho muito interessante feito pelo Carlo Ancelotti. Alguns questionam, né? Um técnico italiano dirigindo a seleção brasileira. A seleção brasileira nunca teve um treinador estrangeiro, mas talvez só ele pudesse ter essa liberdade de deixar o Neymar sem condições de jogar fora e conseguindo arrumar testes desse tamanho. A gente vai ter uma noção bem clara de que seleção a gente vai encontrar. E o segundo teste, ainda nesse mês de março, vai ser com outra seleção bastante interessante, que é a Croácia. Inclusive foi a seleção que nos eliminou na última Copa do Mundo, né? O jogo está marcado para terça às 9 da noite, horário de Brasília também. Os dois jogos serão em Orlando. O Brasil joga hoje às 5 da tarde em Boston e depois joga em Orlando. Aliás, a chegada da seleção brasileira lá em Boston, a movimentação da seleção, chamou a atenção, inclusive até da polícia norte-americana, porque ficaram meio sem compreender. O futebol está crescendo muito lá, mas não tem essa paixão, aqui no Brasil a gente acaba de certa forma o futebol, os jogadores de futebol são celebridades, né? Então tem uma atenção muito grande do público, da imprensa. Então, os americanos lá, pelo menos de Boston, ficaram bem surpresos com toda essa movimentação. Vamos falar do time então. O Brasil vai ter uma zaga com bastante novidades para enfrentar a seleção francesa. O Wesley, lateral direito, aparece aí, ex-Flamengo, estava na Roma, tá lá na Roma da Itália, tá fazendo sucesso no futebol italiano, aparece nessa lateral. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Douglas Santos, também lateral esquerdo. Esse até por poucas opções que a seleção tem, né? Douglas Santos aparece aí na lateral esquerda, fechando a linha defensiva. O Carlo Ancelotti mudou o time titular com Ibañez do início em treinamento nesta manhã, né, na manhã de ontem lá em Orlando. Então já dá uma cara de um time um pouco diferente. O Ibañez, ex-Fluminense, está lá no Al-Ahly, favorito para começar a partida. Do meio para frente, o treinador manteve a estrutura das últimas partidas, priorizou já uma seleção com Casemiro e Andrei. O Casemiro experiência, o Andrei jovem, muito bom. Os dois à frente, dá uma sustentação para esse meio campo, são dois marcadores. E no ataque o Martinelli, que hoje joga no Arsenal. O Arsenal é líder do campeonato inglês. Só que detalhe, ele não é titular do Arsenal, né? Tá no banco. Aqui nessa formação ele está como titular. Aí na outra ponta o Rafinha, que é o do Barcelona. E por dentro ele vai fazer uma combinação com Matheus Cunha e Vini Júnior. O Vini Júnior muito provavelmente flutuando onde jogaria o Neymar. O Vini Júnior caindo pelas pontas, encostando no Rafinha, no Martinelli. E o Matheus Cunha de centroavante. Essa é a provável seleção. Aí ficaria mais ou menos assim, ó. O Ederson no gol, o Alisson tá machucado. O Wesley na lateral direita. Ibañez e Léo Pereira, dupla de zaga. Na lateral esquerda o Douglas Santos. Aí o meio campo Casemiro e o Andrei Santos. Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli. Essa é a seleção do Carlo Ancelotti para jogar hoje contra a França às 5 da tarde. Vai ser um teste bem interessante, jogo bom de ver. E olha, a dupla Grenal está chamando a atenção na questão financeira, né? O Grêmio divulgou ontem e surpreendeu negativamente, né? Porque o endividamento do Grêmio cresceu, chegou a quase R$1 bilhão em 2025, conforme apontou uma auditoria de uma empresa contratada para fazer isso aí. O panorama financeiro do clube foi apresentado em reunião no Conselho Deliberativo na noite de terça-feira lá na Arena. Os valores a serem pagos a curto prazo, o chamado passivo circulante, chegaram a mais de 500 milhões e precisam ser pagos ainda nesse ano. Os passivos de curto prazo, não necessariamente dívidas vencidas, mas sim obrigações assumidas a serem quitadas em 12 meses, embora existem valores em atraso. De longo prazo, as cifras passam dos 400 milhões de reais, precisam ser pagos até 2027. O futebol brasileiro, o Grêmio fez um movimento muito grande, que quando começou a sofrer a ameaça de rebaixamento na altura do campeonato, né, demitiu o Mano Menezes, começou a trazer jogadores importantes,
e como o William, por exemplo, o Carlos Vinícius, e isso aumentou bastante o custo da folha. E o Internacional quitou a dívida lá Krasnodar da Rússia, pagou para os russos. O Inter justificava que o dinheiro ficou no meio do caminho lá por questões da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. O Inter devia esse valor pelo atacante Wanderson, que pertencia aos russos. O Colorado avança agora nas negociações pelo zagueiro João Marcelo na reta final de transferência. João Marcelo é zagueiro reserva do Cruzeiro e o Internacional tem que apresentar até sexta-feira uma proposta para conseguir contratar este atleta. Tá chegando o Luciano Reolon, eu volto às 11 com a Tatiele. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal, a fonte regional da informação. Uma emissora ligada na comunidade.